pleno sábado, todo mundo acordado aqui. Sei que não é fácil, mas eu prometo ser super breve. Vou falar um pouco sobre mim e aí depois a gente faz uma dinâmica super rápida e eu vou direto ao tema. Eu fiz Relações Internacionais na PUC e aí quando eu fui fazer faculdade, eu sempre fiquei pensando, o que eu vou fazer? Naquela época eu queria mudar o mundo. E eu fui pesquisar na internet, no Google, como que eu poderia mudar o mundo. Aí me apareceu uma organização que foi criada e que tinha sede lá na Suíça, que é a Organização das Nações Unidas. Eu falei assim, acho que eles mudam o mundo. Então, que curso que eu preciso fazer? E aí, eles aceitavam qualquer graduação. E eu fui pesquisar graduações que trabalhassem com organizações internacionais, tivessem um viés nessa área internacional. Por isso eu escolhi Relações Internacionais. Naquela época, na minha utopia, eu achava que eu entrando na faculdade, eu ia conseguir estudar e mudar o mundo de alguma maneira. Então, a minha graduação inteira foi focada em direitos humanos, em gestão de projetos humanitários. E aí, no meio da faculdade, eu fui para Coimbra estudar, na Universidade de Coimbra. Fiz um curso só de organizações internacionais lá. E lá eu fui chamada para fazer um estágio em Genebra, na Suíça, na ONU. Chegando lá, eu falei, agora eu cheguei aqui, agora eu vou conseguir mudar o mundo. Eu fui trabalhar com direitos humanos especializados na questão da mulher. Então, a gente trabalhava com muitos casos de mulheres na África, de violação dos direitos dessas mulheres. E aí eu fiquei um tempo trabalhando com isso, depois eu fui trabalhar com idosos. E aí, pra mim, ainda estava faltando, falei assim, nossa, mas mudar o mundo daqui, atrás do computador, estudando, não é isso que eu quero ir pro trabalho na prática, né? E aí eu propus pro meu chefe, nossa, eu queria tanto ir lá, ver essas mulheres lá na Líbia, lá na África, no interior da África, conhecer. Ele falou assim, Gabriela, você entrou agora, tem 1 ano que você tá aqui. Isso é pra quem tá aqui tem 5 anos. Eu falei, não, mas aqui atrás do computador não dá. Faz o seguinte, vai para seu país em dezembro, fica no Natal com sua família que você vai voltar mais centrada, mais tranquila. Voltei pro Brasil em dezembro. Chegando aqui, a minha família sempre mexeu com o ramo empresarial. Meu avô estava muito doente. Como eu estava lá, ninguém me falava. Porque eu estava muito atarefada, então ninguém queria que eu ficasse com essa preocupação lá. E aí, meu avô muito doente, tinha se afastado da empresa, meu pai estava tocando a empresa sozinha. E precisando de alguém. E eu tinha 1 mês de férias aqui, fui para dentro da empresa. Nunca tinha estudado administração na minha vida. Nada, zero. Aí fui correr atrás, fazer curso online, entrar dentro da empresa, porque meu avô sempre teve a empresa muito ao redor dele. Então todas as áreas, todos os departamentos estavam ligados a ele. E quando ele saiu, isso afetou muito. E aí eu fui para dentro da empresa. E nunca mais voltei para a Suíça. Fiquei na empresa até então. Porque eu entendi que eu podia mudar o mundo não só fazendo trabalho humanitário, eu podia mudar o mundo através do meu negócio, através do empreendedorismo. Porque eu afetava, se a minha empresa falisse, eu estava afetando uma série de famílias que tinham filhos, que tinham uma casa para sustentar, e essas pessoas iam ficar desempregadas? Então, o meu conceito, que estava assim, muito além, que era um negócio muito acima do que eu imaginava, podia ser feito aqui. E aí eu descobri meu propósito. Meu propósito era esse. Era empreender, era transformar a vida de pessoas que estavam ao meu redor através de um negócio, fomentando a nossa economia. E depois eu fui fazer administração, enfim, fiz MBA na área de gestão. E hoje em dia eu trabalho só com isso. Trabalho só na empresa da minha família, estou abrindo outras 2 empresas. Então, estou com 3 empresas hoje em dia. Estou na CDL, fui eleita presidente da CDL Jovem, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas, esse ano. Fico lá 3 anos como presidente. Então, 2018, 2019, 2020. 2020 eu passo meu cargo. E aí me convidaram também para estar redigindo projetos de lei sobre empreendedorismo na Assembleia. Então, eu entrei esse ano, estou lá esse ano também fazendo isso, junto com
a consultoria do Sebrae com o Igor Montenegro, que é o superintendente. E aí, do meu jeito, da minha maneira, eu estou tentando mudar essa realidade. E quando eu vejo que nós jovens ansiamos muito, a gente tem sede de fazer muito. A gente tem sede... A minha sede na época, que não é tanto tempo atrás, era de mudar o mundo, ir fazer uma missão humanitária e ver aquela realidade. Talvez a sede de vocês é querer mudar nossa realidade local aqui, através das eleições que estão chegando, através do nosso contexto social, econômico. E aí, muitas vezes, a gente fica pensando lá longe. Lá no final, o processo é super importante. Mas a gente precisa entender a nossa regionalidade. O que a gente pode fazer aqui e agora? E aí, quando o Bruno me chamou para falar sobre liderança, sobre empreendedorismo, quem sou eu para falar de liderança? Eu não sou ninguém. Mas a gente tem bons indicadores, né, de grandes líderes que a gente teve ao longo da história. Ou Martin Luther King, ou Nelson Mandela, ou empresários mesmo, que a gente conhece, Bill Gates, Steve Jobs, ou empresários daqui de Goiânia mesmo, que a gente às vezes nem conhece. E aí, nesse sentido, a gente desenvolveu lá na CDL um programa que chama Conversa Empresarial. Nesse programa, a gente coloca jovens que desenvolveram uma empresa de sucesso e que falam sobre sua trajetória. Porque às vezes a gente vê sucesso de empresas familiares que vieram dos pais, mas e aí, esses jovens que quiseram empreender, quiseram montar seu próprio negócio, que não é fácil, exige muito, demanda muito tempo, mas que a recompensa é muito grande. Então a gente começou a desenvolver esse projeto lá. Antes de começar de fato e falar mais algumas coisas, eu queria que vocês, 2, 4, 6, 8, 10, tem 12 com a gente. No seu colega da esquerda, falasse para ele, fizesse 2 perguntas para ele. Quem inspira ele? Não precisa ser alguém, assim, sei lá, muito além, pode ser alguma pessoa que está do seu lado. Meu avô me inspira. Ou Steve Jobs me inspira. E qual o seu sonho? E aí, quando você falar seu sonho, fala quando você quer atingi-lo. Por exemplo, meu sonho é franquear minha empresa até 2022. Então, assim, mesmo que seu sonho seja algo que você está planejando agora. Então, fala seu sonho e a meta de realizá-lo. Então, tá. Qual que é seu nome? Françoise. Qual que foi o sonho do seu colega? Escrever. Até quando? Sempre. Não. Como assim? Até quando? Você quer escrever o quê? Artigos. Tá bom, mas você já está escrevendo? E aí você está produzindo? Qual que é a sua meta? Produzir 5 artigos por ano? Ou... Apresentar em congressos assim, que tenham grande relevância e que possam contribuir. Ótimo. E qual que é o sonho da sua colega? O sonho dela é ser psicóloga auxiliar de crianças carentes. Legal. E quando? Assim que terminar o curso, em 6 anos já vou estar em prática. Entendi. Qual que é o seu nome? Ludmila. Ludmila? Qual que é o sonho do seu colega? Se mudar para outro país até o quê? E o da Ludmila? Ela quer se tornar uma tributarista, uma famosa tributarista até 2030. Ó. Qual que é o seu nome? Vinícius. Vinícius, qual que é o sonho do seu colega? A gente fez de 3 aí. Então, o seu sonho é. Eu vou lembrar. Não lembro a palavra, não. Viver de pesquisa, fazer pesquisa, viver disso, né? Até o ano que vem. Isso. Exatamente. E ia ser um influenciador regional até 2030. Ó. Agora eu odeio Pode falar. passar um concurso para diplomata até 2020. Vamos falar de você? Vamos falar de você? Bom, qual que é o seu nome? Lucas, Lucas, qual que é o sonho do seu colega? ele quer se tornar ele quer entrar num cargo elegível, ele quer se tornar um deputado, um vereador, alguma coisa nesse sentido para
nesse âmbito da administração pública. Quando? No prazo dele, ele falou que até os 35 anos dele, de 15 anos, 35 e 40 anos, de 15 a 20 anos. É porque eu falei mais ou menos dois sonhos. O primeiro seria uma carreira jurídica consolidada, que eu conseguisse ter um dinheiro que eu não dependesse da política. E aí depois, ali com 35, 40 anos, eu buscar esse sonho que é o mais difícil. Eu acredito que vai ser mais difícil. Entendi. E qual que é o sonho do Lucas? Que é ser um advogado consolidado mesmo, bem reconhecido aqui em Goiânia. Quando? Eu não perguntei o prazo, ele pode falar. 10 anos. Em 10 anos. Você nem pensar. Você já sabe, não preciso falar. Além de franquear as empresas, como você muito bem disse, está fazendo com que elas sejam presentes em 5 estados. Mas eu não tenho certeza do prazo, acho que era 2020. 2020. Tamo junto. Não é tão fácil. Bom, o sonho do seu grande irmão. Inclusive, você foi a inspiração dele. Ele falou que quem inspira ele é você. Eu duvido que é esse. É estudar competitividade, né? Como essas empresas têm se tornado competitivas no mercado. E aí, quando que você falou? Antes dos 30. Antes dos 30. Bom, essa dinâmica é muito importante para a gente, primeiro, prestar atenção nos outros. Ouvir, escutar é uma coisa. Escutar, a gente escuta muita coisa. Ouvir e prestar atenção. Porque, às vezes, os sonhos e a meta do seu colega pode ser caminhar junto com você. O que seu colega pode te fazer para vocês crescerem juntos? Ninguém faz nada sozinho. Nada. A gente precisa dos outros para a gente crescer. A gente precisa estar em time, em equipe. E às vezes a ideia do seu colega, o sonho dele e o seu sonho podem caminhar juntos. E juntos vocês podem ir muito mais longe. Os grandes líderes, eles não fizeram nada sozinhos. Eles sempre tiveram alguém para auxiliá-los. Sempre escutaram muito bem a ideia do outro. Toda ideia é válida. Toda meta é válida. Mesmo que a minha meta seja 2020, eu chego em 2020 e eu falo, não deu, então vai ser 2022. E é muito importante a gente quantificar. Porque quando a gente quantifica, a gente se cobra. Porque um sonho por si só é um sonho. Um sonho com meta é algo que você tem que fazer. Você se propôs a fazer e só depende de você. Não depende de mim, não depende dos seus pais, do seu professor. Só depende de você. E o que você pode fazer em relação a isso? A gente vive numa geração que tem acesso a tudo. Tem acesso à informação, tem acesso à conexão, tem acesso a transporte, tem acesso ao ir e vir. A gente vive num país livre. Então, muitos desses líderes, eles pontuam 3 características super importantes. Primeiro, estar alinhado ao seu propósito. Seu sonho é seu propósito de vida? Você está empreendendo, independente da sua área, no seu propósito? É isso que eu quero fazer. É isso que eu vim nessa terra para fazer. Não é fácil saber qual que é o propósito. Eu tive que ir lá para a Suíça para saber que o meu propósito era aqui em Goiânia, no interior de Goiás. Mas quando você está no seu propósito, tudo flui. Tem uma teoria da psicologia positiva que chama flow. Quando você faz aquilo que você gosta, que você está totalmente conectado àquilo, você entra em estado de flow. Que é um estado que você não vê as horas passar. Pode ser jogando videogame, pode ser estudando, que você fala, nossa, já são 6 horas da tarde. Meu estado de flow é trabalhando. Chega 11 horas da noite e falo, gente, é 11 horas, eu nem almocei ainda. Tô aqui correndo, porque é prazeroso pra mim. É cansativo? É. Mas eu olho para aquilo e falo, nossa, eu tô fazendo isso porque meu objetivo tá cada dia mais próximo. É um passinho. O segundo ponto que eles falam é estar atento ao seu redor. O que é estar atento ao seu redor? É escutar o que as pessoas estão falando do seu lado. Eu abri uma empresa recentemente e essa empresa surgiu de uma mesa de bar. A gente estava conversando e eu falei assim, nossa, tem uma ideia. Eu estava com 2 colegas nessa mesa e eles falaram assim, Gabi, a gente já pensou demais nessa ideia.
Falei, então vamos fazer? Eles, não, dá trabalho demais. Falei, não, dá trabalho, mas vamos tentar? Porque se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se realmente dá trabalho ou se não dá. E aí, todo mundo muito atarefado com seus compromissos, a gente foi desbravar esse novo mercado, que tem muita concorrência. E a gente está lá, correndo atrás. Então, assim, escutar, aprender a escutar. Por isso que essa atividade é muito importante. O que a gente pode se ajudar? Você, para ser eleito deputado estadual, vereadora, enfim, não vai fazer isso sozinho. Você precisa de pessoas que acreditem em você, não é? Pessoas que votem em você. Aqui já tem um eleitorado mínimo. Porque atingindo essas pessoas aqui, imagina, se você me atingiu, minha rede de contatos, que eu vou conversar hoje, vamos ser umas 10 pessoas. Se eu falar de você para 10 pessoas, você já atingiu muito mais. E essas 10 pessoas falarem para outras pessoas. Então é assim, são passos de formiguinha, mas a gente precisa aprender a compartilhar. Nossas ideias, elas precisam ser explanadas. É claro que a gente precisa ter uma certa maturidade, compreensão que algumas coisas não podem ser compartilhadas com todo mundo. Porque a gente precisa se resguardar até legalmente em relação a isso. Mas que a gente tem que estar atento ao nosso redor, ao nosso meio, à nossa região. O que está faltando aqui em Goiânia? O que eu posso fazer aqui para ajudar? Ela falou de ser psicóloga para crianças carentes. E aí tem algumas instituições que têm esse serviço de voluntariado. Você pode ir lá, doar suas horas para estar com essas crianças. Bem aqui, às vezes aqui, ó, em 2 quadras você encontra. Então, tem aplicativos que você pode doar seu tempo para pessoas, não necessariamente crianças, mas em vez de discar num número que eu nem sei agora, quem está com depressão, enfim, querendo tentar suicidar, tem um aplicativo que você manda uma mensagem, a pessoa te responde em tempo virtual, você se cadastra e aí a mensagem chega no seu celular como se fosse um WhatsApp, que você pode ajudar essa pessoa. Então, estar atento ao seu redor. Onde você está inserido? O que você pode extrair dali? Observe as pessoas do seu lado. Quem que pode caminhar junto com você? Ah, eu não tenho grana. Nossa, eu preciso fazer isso, mas eu não tenho grana. Eu preciso fazer uma arte aqui. Poxa, mas tem meu colega que sabe fazer uma arte. Explica a sua ideia para ele. Às vezes vocês são parceiros, vocês trocam. Então, essa economia colaborativa é muito da nossa geração e precisa ser explorada. E o terceiro ponto é não desistir. A maioria das histórias de sucesso desses grandes líderes é marcada por falhas. Inúmeras falhas. Um amigo meu abriu um espaço de eventos que chama 1901 Possibilidades. E eu fui conversar com ele. Falei, Rodrigo, você abriu um espaço de eventos que chama 1901? Por que é 1901? Aí ele foi explicar que é o ano que o Walt Disney nasceu. E aí que ele se inspirava muito no Walt Disney, por isso que chamava 1901. E aí eu sempre escutei a história do Walt Disney, mas eu fui pesquisar como que aconteceu. Ele sempre foi um bom desenhista. E o primeiro desenho que ele fez foi da Alice. E aí ele desenhou a Alice, deu tudo certo, vendeu horrores. E a produtora dele não foi pra frente, quebrou. Por causa das cláusulas contratuais, não bem amarradas. E aí ele teve a ideia do Mickey. E aí foi lá, fez o Mickey e estourou. Veio a Segunda Guerra, acabou com a economia, quebrou. E ele tinha um Mickey. E aí ele falou assim, gente, eu não posso parar, eu tenho que continuar. E a partir do Mickey, ele fez a Cinderela. E a Cinderela vendeu horrores. E da Cinderela ele construiu os parques, enfim. A gente acha que assim, o cara sentou, teve uma ideia e foi tudo certo. Mas a maioria das vezes deu tudo errado. Só que ele persistiu. E aí eu vejo a nossa geração querendo muito e persistindo pouco. A gente quer muitas coisas, mas a gente faz pouco. A gente não persiste. Deu errado aqui, você fala, não, acho que isso aqui não é pra mim. Vou tentar outra coisa. Aí você fica tentando várias coisas. Nós somos jovens que precisam
se conscientizar do nosso poder como jovens. A gente precisa ter foco e persistir. E acreditar que a gente pode. Mas a gente não consegue sozinho. Então a gente precisa uns dos outros. A gente precisa trabalhar em equipe. Porque às vezes a sua falha, o que você está quebrando a cabeça ali, uma pessoa vai chegar e vai olhar e falar assim, não, mas isso aqui é fácil demais, vai por esse caminho. Então assim, da mesma velocidade que a gente compartilha a futilidade, a gente pode compartilhar coisas boas. Não só para os nossos negócios, mas para a nossa economia, para o nosso estado, para o nosso país. Porque eu acredito no empreendedorismo como fonte de transformação econômica e social. Porque não é empreendedorismo por si só, em escalonar a riqueza. É gerar renda para outras famílias que estão sob sua responsabilidade. A senhora que limpa está sob sua responsabilidade. Se sua empresa não vai bem e ela for demitida, toda a família dela está sofrendo dessa perca. Então, como é que você pode contribuir com isso? Como que a gente pode fazer? Eu posso fazer na minha empresa, fornecendo um bom ambiente de trabalho, fornecendo cursos para que essa pessoa se profissionalize, para que ela... Eu quero fazer enfermagem. Minha filha, sai mais cedo e vai. Vai atrás do seu sonho, vai estudar, vai fazer o que você quer. Dá 100% aqui, 6 horas. Mas depois vai. Porque é assim que a gente vai mudando. Então, quando me chamaram para falar sobre liderança inspiradora, eu fiquei pensando em vários líderes que eu poderia explanar. Mas o melhor líder é você, da sua vida. Primeiro a gente precisa liderar a nossa própria vida. Tomar as rédeas. Para depois a gente inspirar as outras pessoas. E essa inspiração que você falou para o seu colega, essa pessoa, enfim, esse ícone, vai estudar sobre ele, vê o que ele colocou. Por exemplo, eu falei sobre o meu avô, porque meu avô me inspira em tudo. Desde do ar que eu respiro até minhas decisões gerenciais. Porque ele foi um cara que traçou a vida dele de uma maneira idônea, justa, honesta e se preocupando com o outro. Eu nunca perdi em mim os direitos humanos que eu sempre estudei na faculdade. Porque eu sempre acreditei nas pessoas. E eu sempre acreditei que a gente precisa investir em gente. E é só investindo em gente que a gente consegue mudar a nossa estrutura. Então, para ser bem breve, antes das 11, para a gente finalizar, eu gostaria que eu pudesse fazer uma diferença na vida de vocês, uma reflexão mesmo. Quem que nos inspira hoje? E quem a gente pode inspirar? Ah, eu não sei fazer nada, eu não faço nada. Ou, não sei, eu não sou um exemplo para ninguém. Mas qual atitude sua que você pode inspirar uma outra pessoa? Não inspirar no pedestal, inspirar de igual para igual. Caminhar junto com essa pessoa. Sempre tem alguma coisa que você pode contribuir, sempre. Nem que seja lavar prato. Sempre tem alguma coisa. Então, quando eu penso em liderança, eu penso em liderança dessa maneira. Liderança compartilhada. Liderança que vai junto, que caminha junto. E que a gente aprende e constrói algo em conjunto. E então, nesse sábado de sol, que todo mundo podia estar fazendo inúmeras coisas, está todo mundo aqui, tem um propósito. Algo trouxe vocês aqui. Seja para aprender mais, seja para estar em convívio, que isso também é super importante, seja pelo networking. Qual o seu propósito aqui? Qual o seu propósito de vida? Quem que você pode inspirar? Quem que te inspira? Pensa nisso. E pensa também em quantificar. Por isso que eu pedi para colocarem sonhos e metas. Todos os dias eu acordo e na minha parede, minha mãe odiou isso, mas eu escrevi. Coloquei lá, 2022 quero tal coisa, 2020 quero tal coisa. Porque eu acordo, a primeira coisa que eu abro o olho é isso. Não, hoje eu vou atrás disso, é mais um passo.
para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Para a gente ser uma geração que faz, além de falar, além de verbalizar. Então, eu acho que para fechar hoje e encerrar esse bate-papo, que vocês possam fazer e se inspirar em vocês. Que vocês sejam líderes das suas vidas e inspirem outras pessoas através do seu trabalho, do que você faz assim, na comunidade, do seu estudo. Que a gente possa ser mais da gente e que a gente aprenda a escutar os outros. Porque só juntos, só caminhando e entendendo a dor do outro, a gente pode chegar muito mais longe. No que cabe a mim, eu estou totalmente à disposição. Os meninos têm meu contato. Eu estou lá na CDL, estou lá na Assembleia, estou nas empresas. O que vocês precisarem, eu estou à disposição. O que eu puder ajudar, colaborar, o que vocês tiverem de feedback. Eu não sou perfeita, eu não sei de todas as coisas, eu erro pra caramba. Mas eu estou disposta a ouvir, porque eu sei que eu só vou ser melhor se eu entender quais que são as minhas falhas. Então é isso. Que vocês aproveitem muito e que coloquem em prática, porque a vida é agora. O Douglas estava até conversando comigo agorinha sobre isso. A hora é agora de fazer. E quando depende só da gente, é muito mais fácil. Apesar de ser difícil. Mas é muito mais fácil, porque você não precisa de ninguém para estar ali, nossa, eu dependo do fulano para me entregar aquilo para eu fazer isso. Não, só depende de você. Então, que vocês possam pensar sobre isso, que eu possa trazer um pouquinho só dessa faísquinha e que eu possa ter contribuído. É isso, muito obrigada, estou à disposição se vocês quiserem falar comigo, abrir para perguntas, enfim, estou aqui. Eu tenho uma pergunta. Você falou aí que uma empresa sua surgiu de uma conversa simples no bar. Isso. Como que você motivou? Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, estou com um projeto super legal, tipo, já está tudo encaminhado, eu só preciso do apoio das pessoas. Como que eu vou convencer elas a entrar no meu bar? Eu já praticamente estou pronto, eu já estou caminhando e as pessoas não entram. Tipo assim, elas falam que vão participar e de última hora elas pulam fora. Você acredita no seu projeto? Eu acredito. E por que as pessoas não estão acreditando da mesma maneira que você acredita? Essa é uma boa pergunta. Será que não é uma dificuldade de passar para elas esse brilho no olho? Engajar não é fácil. Engajamento é muito difícil. Tanto com pessoas, tanto com colaboradores, nunca é fácil. Mas eu acho que quando a gente acredita muito em uma coisa, que a gente tem brilho no olho naquilo, mesmo que seja difícil, uma faísquinha, 1% daquela pessoa vai falar assim, nossa, é difícil, mas pode ser que dê certo. E aí a porta, ela às vezes não se abre escancarada. Não é uma porta de correio que se abre ela toda. Ela abre uma frechinha. E aí você vai ter que ir enlarguecendo essa frechinha. Bom, de maneira prática, o que acontece? Eu sempre tive a ideia de criar uma bebida alcoólica. Por quê? Não sei. Falei, gente, queria criar uma bebida alcoólica, porque não acredito no que estava aqui. Foi nessa conversa de bar, a gente estava num bar. Eu falei para os meninos, eles falaram assim, nossa, também queria. Mas eu acho difícil, tem uns alambiques aqui perto do estado. Como é que a gente vai fazer isso? A conversa ficou ali. No outro dia eu liguei para todos eles. Todos. Tinham 10 pessoas na mesa. Eu liguei para cada um. Fulano, lembra do que a gente falou ontem? Nossa, não lembro. Então tá, eu vou te falar de novo. É isso. O que você acha? Ah, Gabi, não sei. Eu falei, então tá bom. Você tem um dia para pensar. Desliguei. Liguei para outra pessoa. Persistência. Você vai receber 500 nãos. Uma hora vem um sim. Se a gente não tentar, não dá certo. Dessas 10 pessoas, eu tenho 4 sócios. Ou seja, eu tomei 6 nãos. E foram 6 assim, um atrás do outro. 2 deles foram talvez. Ah, pode ser que dê certo. Vamos fazer um MVP? Vamos fazer um plano de negócio? Falei, então tá bom.
Aí, 2 já toparam na hora. Falei, opa, já tem 2 pessoas que toparam. Aí, esses 2 eu demorei quase um mês para convencer. Toda hora, o Bernardo, que é um deles, não quer me ver pintada de ouro. Todo dia eu ligava. Bernardo, você viu o projeto? Acabei de te mandar. Ah, não vi. Eu falei, então vê, pelo amor de Deus. Preciso fechar isso essa semana. Tá bom. Liguei pra eles umas 15 vezes no mês. De 2 em 2 dias eu ligava pra ele, até ele fechar, porque eu sabia que eu precisava dele. Que ele tinha um produto pra me fornecer. Pra nos fornecer, né? Então, assim, abrir pros outros é muito importante. Mas tem que persistir. Porque o seu sonho só vai ser o sonho dos outros quando eles acreditarem. No dia que eles acreditaram, hoje em dia quem me motiva mais é eles. Eles que estão, assim, engajados, porque eles acreditaram. Então, precisa ter propósito, precisa ter brilho no olho, mas precisa persistir. Por isso que eu volto a falar, qual que é a sua meta? Quando? Pra quando? Ah, é pra mês que vem, eu quero tocar e rodar esse projeto bem mês que vem. Então, liga para 200 pessoas. Manda e-mail. Eu encontrei ontem o Zé, do Tio Bacchus. Não foi? E aí a história do Zé é super legal, eu encontrei ele no prédio. Aí, ô Zé, tudo bem? Estava pro Japão, o Zé foi pro Japão com o pessoal do Shark Tank. Agora. De Goiânia, aqui. Ele fazia o sanduíche, entregava na moto dele e atendia os telefones do Tio Bacchus. E estava agora no Shark Tank no Japão. E aí eu falando pra ele, falei, Zé, como é que você conseguiu isso? Ele falou assim, Gabi, vi o Shark Tank, entrei no site, peguei o contato, mandei um e-mail. Ninguém me respondeu, mandei outro e-mail. Aí fui procurando os participantes. O Shiba, a Camila Farani, mandei e-mail para todos eles. Mandei direct no Instagram, liguei no escritório, contei meu projeto, porque ele está com outro projeto. Passou 3 meses, a Camila respondeu ele. Ele já tinha até esquecido, mas ele falou assim, eu perturbei todo mundo que tinha contato. Ligava no escritório e falava assim, não, meu filho, não é assim. Tem como você ligar e falar com o Shiba. Não tem como você ligar e falar com o CEO, com esse cara. Não tem como. Então tá bom. E aí ele conseguiu ir pro Japão. Ele não só conseguiu ir pro Japão, como ele conseguiu uma mentoria para as empresas dele. E tá abrindo um novo negócio, provavelmente com eles de sócios. Um cara daqui, pequeno, de Goiânia, que não tinha contato nenhum, mas que foi atrás. Sentou a bunda na cadeira e fez a parte dele. Ele só precisou ter a iniciativa. Aí eu fiquei pensando, sem brincadeira, eu encontrei ele no hall do elevador. Aí a sala dele é 17, a minha era 5. Eu fui até 17 e desci com ele. Porque eu não ia perder essa oportunidade de conversar. Aí eu falei pra ele, tava corrida, eu falei, Zé, vou ligar pra você, essa semana eu vou te encontrar. Aí ele, não, pode vir aqui, que a gente conversa. Mas assim, um cara do nosso lado aqui, que conseguiu o inimaginável. Então, Bruno, não sei qual é o seu projeto, mas se eu puder te ajudar, me fala qual é. Compartilha e não desiste. Porque um dia vai dar certo. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. Seja persistente, seja chato. É melhor ser um chato focado do que não realizar nada. É isso. Quem mais? Tem mais perguntas? Ou tá tranquilo? Tem algumas persistências que elas não necessariamente elas vão te levar ao sucesso, certo? Tem algumas decisões, por exemplo, se hoje, sei lá, tem ideias ruins, não existem só ideias boas, né? Não é só por conta do esforço que você transforma ideias ruins em ideias boas. E muitas vezes, pelo simples fato de uma ideia ser ruim, você acaba queimando capital, queimando tempo, queimando recurso, tentando fazer uma ideia ruim uma ideia boa, sendo que você poderia estar simplesmente trabalhando uma ideia melhor, né? Como saber diferenciar uma ideia boa, uma ideia ruim, ou se é uma ideia boa só você não transformou ela boa ainda, ou se ela aparentemente é uma ideia boa, mas na verdade é uma ideia ruim, como é que faz? Tá. Da sua experiência. A maioria são ideias ruins. É tipo, tem uma história que eu gosto muito.
que é da empreendedora do O Que Vestir. Geralmente mulher conhece. É um site que você compra roupas. E aí ela chama Bel Humberg. E ela conta uma história que é assim, que ela cresceu num ambiente de fazenda. E ela sempre viu a avó dela catando feijão. Quando a gente cata feijão, a gente escolhe os grãos danificados. Então, o seu olhar já é para tirar o que não presta. E aí, ela ficou intrigada com aquilo e falou assim, nossa, não quero ser uma catadora de feijão na vida. Não quero só olhar as coisas ruins e tirar as coisas ruins. Quero ser uma catadora de diamante. O cara que está lá catando diamante, ele fica o dia inteiro enfiado no rio, peneirando com um olhar para achar aquela pedra. O mindset dele já é diferente. Já é para achar a pepita, aquele diamante bruto. Então a gente precisa também trocar nosso mindset, olhar para as coisas boas. Mas enfim, foi só um adendo. De modo geral, eu acho que a gente só pode descobrir que uma ideia é ruim compartilhando ela. Ruim ou boa? Então a gente precisa fazer um contato, um MVP básico. Pergunta para algumas pessoas. O que você acha disso? Fala, nossa, sei não. Acho que pode ser assim, mas me dá uma opinião. Você acha que tem outra coisa nesse sentido que deu certo, ou que tem concorrência? Então, testa a sua ideia com os outros. Por isso que eu acho que compartilhar é muito válido. Compartilhe com as pessoas certas. Então, olha, eu acho que pode ir por esse caminho. É difícil, mas pode dar certo. A maioria das nossas ideias podem ser boas ou ruins. Não tem como a gente, assim, selecionar. E aí, nem gastar energia, capital, enfim. Então, testa com as pessoas que estão ao seu redor a sua ideia. Vê se alguém compra ela. Vê se alguém fala assim, pode ser que dê certo, né? Então, acho que o meio mais fácil é compartilhá-la e testá-la. Testa com quem está do lado. Pergunta para quem está do lado se eles acreditam. E aí, mesmo assim, se o teste falhar e você achar que é uma ideia boa, vai atrás. Tenta. Porque talvez a gente vai perder tempo, vai perder dinheiro. Enfim, pode ser que sim. Mas um dia vai dar certo. Eu lembro muito bem da história do seu Katsumo Fujioka, que também é outro regional daqui. Ele era muito amigo do meu avô. Então, eu sempre fui uma criança e uma adolescente que sentava à mesa. Eu não gostava muito de brincar. Eu gostava de ficar sentada na mesa para escutar. E aí ele contando pro meu avô um dia que ele criou o Fujioka, que todo mundo conhece. Ele abriu com uma portinha de revelação. Ele revelava filme. Tinha a máquina fotográfica e tinha um filme que você colocava dentro. Não sei se vocês lembram. E aí você tinha que revelar esse filme. Depois, com a Revolução Digital, não tinha mais filme para revelar. Então, hoje em dia a gente nem tem máquina, que você tira as fotos do celular. E aí ele teve que revolucionar, abrir para eletrônicos, enfim. E nesse meio termo ele foi mexer com criação de RAM. De RAM. Tava na moda, o pessoal tava comendo RAM. Um colega dele falou assim, nossa, vamos criar RAM? Você tem a fazenda, você tem um espaço, vamos criar RAM e vender RAM. Aí ele falou que ele estava nesse período, né? Entre expandir o Fujioka e criar RAM. Ele pegou 70% do capital do Fujioka e foi investir em RAM. Foi lá, era uma ideia péssima, horrível, ruim, que a empresa não durou 2 anos. E foi investir em RAM. Então, assim, às vezes as ideias ruins, elas acontecem. Mas ele falou, eu nunca perdi tanto dinheiro igual no meu negócio com RAM, mas eu nunca aprendi tanto para fazer o Fujioka que ele é hoje. A gente só aprende quebrando a cara, às vezes, né? Então, assim, diferenciar uma ideia ruim de uma boa é difícil. Então, o primeiro passo é testar. Conversa, pergunta para as pessoas que estão ao seu redor, pesquisa muito. Vê se alguém já executou essa ideia. Eu fui registrar um nome agora no INPI, nome de empresa. E aí você tem que ficar numa fila, são quase 2 anos para eles liberarem o nome para você, porque tem várias subcategorias. Gente, nome de tudo que você pensar tem. De gente que está fazendo alguma coisa. Tudo quanto é nome. Aí a gente foi registrar o nome de empresa fantasia, que era SAG.
SAG é Sheis, Amanda, Gabriela. 0 criativo. Nossos primeiros nomes, colocamos num só. E aí a gente foi registrar esse nome e pensa numa canseira. Eu falei, quem que coloca o nome de uma empresa de SAG? Gente, mas não é possível. E aí eu fui fazer uma pesquisa prévia lá, então de tudo quanto é ideia, tem gente que está tocando negócio por aí. Tem que tentar. Não tem a receita de bolo, não. Não é fácil, não. Mas é colocando a cara. Para ir ver o que acontece. Pesquisando, indo atrás, vendo referências de outros lugares. O que a gente pode trazer para cá. Lá fora está muito mais adiantado algumas coisas. Até nível de pesquisa, nível de mercado. Então, pesquisa tendências que está fora do Brasil. Mas com um olhar regional. Porque se a gente ficar pesquisando tendência lá fora, que não é aplicável aqui, não adianta também. Então, olha o que está sendo aplicado lá que pode ser contextualizado aqui. Eu acho que é isso. Mais uma dúvida? Não sei se eu respondi direito. Bom, gente, alguém tem mais algum questionamento ou é isso? É isso? Então, obrigada.